Olá a todos, eu sou Hélio Silva. No vídeo de hoje vamos conferir de perto as novidades que foram adicionadas ao Flutterflow no início desse ano. Então, sem mais enrolações, vamos começar aqui pelo SQLite, né? Que agora o Flutterflow oferece suporte a ele. Então, ele vai oferecer aos seus aplicativos os recursos de armazenamento de dados locais e offline. Então, aqui tem algumas observações a ser feitas, que você precisa carregar o arquivo de banco de dados iniciais. Você precisa também criar as consultas de leitura e as consultas de atualização. Outra observação aqui é que no momento ele vai oferecer suporte ao arquivo local e não pode ser sincronizado automaticamente com outro banco de dados. Por enquanto, não vai ter o suporte aí à sincronização com outros bancos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que faz essa configuração inicial, né? Eu não vou entrar em detalhes porque eu vou estar trazendo uma aplicação bem completinha aí utilizando a SQLite. Então, eu vou clicar aqui no meu Flutterflow, vou clicar aqui nas configurações. Então, você vem até Integrations, clica na SQLite e habilita. Aqui ele vai pedir para você adicionar, né, sua base de dados. Então, você precisa adicionar esse arquivo. Para criar esse arquivo é muito simples. Você vai precisar desse software. É um software gratuito que é o DB Browsers. Você vai conseguir baixar ele aí na internet. E aqui você vai criar a sua tabela. Quando você clica aqui em arquivo, no banco de dados, ele vai pedir para você salvar em algum lugar. Então eu posso salvar, por exemplo, aqui BDFF Brasil, né? E eu vou salvar. E assim que ele salva, ele vai pedir para você criar a tabela. Então, eu posso criar uma tabela aqui chamada usuários. E aqui você vai adicionar os campos, né? Então, que ele já está criando no SQL, né? Create Table Usuários. Então, aqui você pode clicar nesse campo adicionar. E você pode definir o nome desse campo. Aqui o ID. O ID ele é do tipo inteiro. O not num não pode ser um valor nulo, né? Então, eu clico aqui para marcar. Uma chave primária. Tem que ser o valor único. E o auto-increment que ele vai atribuindo esses valores automaticamente. Então, não vou me preocupar em estar definindo o valor aqui. E o outro eu vou adicionar aqui um campo chamado e-mail, que é do tipo string, né? Então, tipo texto. Aqui eu poderia adicionar outro campo também, chamado nome, que é do tipo texto também. E aqui eu já criei a minha tabela, né? A tabela usuários, e adicionei esses campos. Quando eu clico aqui em OK, tudo certinho, a gente pode ver que a nossa tabela já foi criada, certo? E aqui eu posso salvar o meu projeto. Então, o meu projeto já está salvo. E se eu quiser adicionar ele aqui no meu Flutterflow, eu posso vir aqui no meu projeto. Então, eu seleciono essa opção aqui. E ele vai pedir para a gente adicionar o nosso projeto aqui. Então, eu selecionaria ele e automaticamente ele ia ser exibido aqui. Aqui embaixo a gente vai conseguir adicionar as nossas queries, né? Então, tem as queries de consulta e as queries de atualização. Aqui nesse exemplo, eu adicionei uma query chamada produtos cadastrados, que vai me retornar todos os registros da tabela cadastro. Então, aqui do lado tem a opção do Output Columns, que você vai adicionar os campos, né, das suas colunas. Então, a minha coluna ID, a minha coluna nome do produto, descrição e preço. Aqui não importa a ordem, esse nome aqui tem que ser igual ao da tabela que você criou. Então, nome do produto, ID, descrição e preço, vocês podem observar que é tudo igual aqui. Então, precisa ser igual, não importa a ordem. Então, eu vou salvar. Aqui também nas updates queries, que é as queries de atualização. Então, vai ser a query para adicionar um produto, a query para atualizar o cadastro, né? E uma query para deletar. Aqui para adicionar, eu adicionei insert into, que é para inserir um dado. Então, insira um dado, né? Insira aqui um valor na minha tabela cadastro. E qual vai ser esses valores? Vai ser através dessas variáveis. Então, aqui eu adicionei as variáveis e aqui a gente está definindo elas para que sejam adicionadas. Então, aqui a gente tem a opção para adicionar um cadastro nesse exemplo. Então, eu vou salvar. Aqui eu tenho a query de atualizar o cadastro. Então, quando eu clico nela, eu tenho essa query aqui já feita. Então, update cadastro, atualizar a tabela cadastro, né? Então, aqui eu vou setar quais campos eu quero fazer a atualização. Então, definir eles. Esse valor aqui vem da variável, que essas variáveis eu já incluí aqui também. E aqui eu defino qual ID, né? Qual vai ser a posição desse registro, certo? Então, eu fiz isso aqui também. E por último, tem a opção também, essa query de deletar o campo, né? Deletar um registro. Então, deleta da tabela cadastro lá no ID que a gente vai definir aqui. Então, é mais ou menos essas configurações que você precisa fazer aqui no SQLite, certo? Como eu falei para vocês, eu vou estar trazendo uma aplicaçãozinha bem completa para vocês. Então, um ponto negativo é que você vai precisar pagar um plano, né? Para poder baixar a aplicação, porque o SQLite ele não permite que você teste via web. Então, você precisa pagar o plano para baixar o APK e testar na sua aplicação.
Porém, caso você queira fazer o teste, né, da sua aplicação aqui no Flutter você vai receber esse erro aqui. Então, você não vai conseguir fazer esse teste. Aqui, se você também tiver ativado, né, a plataforma Vue Web, né, por exemplo, aqui está ativado e eu estou com essa aplicação publicada. Então, eu publiquei aqui Vue Web e você vai receber, né, esse alerta aqui em cima que o SQLite ele não suporta aplicações Vue Web. Então, é um ponto negativo, porém, eu tenho certeza que vai vir muitas melhorias aí. Então, mesmo assim, já dá para a gente criar as nossas aplicações aí utilizando o SQLite. Isso aí é um grande avanço para a comunidade e para todos que utilizam o Flutter né? Então, a gente vai pular para o próximo aqui. Então, agora o Flutter oferece suporte a esses resultados de API com data types. Então, é o que acontece. Agora você pode receber os dados do JSON, né? Diretamente dentro de um data types. Então, vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, aqui eu vou clicar aqui na opção de API Calls. Eu estou adicionando uma API, definindo o nome dela aqui. E aqui eu estou adicionando essa API que ela vai retornar algumas cidades, né? Então, aqui na minha resposta, eu vou testar essa API. Ela vai me retornar uma lista de cidades. Então, vocês podem observar aqui. Aqui você vai encontrar essa opção Pass as Data Type. Então, eu vou marcar ela aqui. Vai pedir para você adicionar o seu Data Type, certo? Então, eu vou selecionar e vou adicionar aqui um que eu já criei. Para fazer isso, é necessário você definir um nome igual está aqui dentro desse Data Types. Então, eu vou selecionar uma aleatória aqui. Não está selecionando, por aí. Então, eu vou selecionar, vou copiar. Vou pesquisar aqui pelo bloco de notas. Eu vou colar. Então, esse nome aqui, ele precisa ser igual lá também no Data Types. Então, eu vou vir aqui no meu Data Types, vou abrir o bloco de notas novamente. Então, a gente pode observar que tem aqui o nome, né, do tipo string, que ele vai receber um texto. Temos o ID, que ele recebe um número inteiro. E temos aqui o estado, que é uma string também, que ele recebe um texto. Então, quando você faz essa definição, aí você pode vir aqui nessas API call, na sua resposta, né? E aí você seleciona o seu arquivo, beleza? Então eu vou clicar aqui para salvar. Então definindo aqui, venhamos aqui na nossa árvore de widgets. Então aqui eu criei essa telinha, né? Para a gente poder adicionar. Então aqui eu seleciono a minha coluna, eu vou adicionar uma query. Vou selecionar a minha API call e seleciono a API que eu defini o nome. Então API, vou clicar para confirmar. Agora eu vou selecionar o meu list view e eu quero gerar dinamicamente aqui os meus dados. Então eu vou definir o nome aqui como lista cidades. O valor que eu vou adicionar, ele vai vir da API, né, da resposta da API. Para que a gente possa listar essas informações aqui, a gente precisa definir o nosso data type como lista. Então eu vou selecionar a minha API, venho até aqui minha resposta e eu vou marcar essa opção islist. Clico em salvar. Agora eu volto na minha aplicação, venho aqui value, resposta da API, então eu clico para confirmar e vou salvar. Agora ele gera tudo aqui. Eu vou selecionar o meu texto e agora eu clico na minha Search from Variable. Agora clico nessa opção, né, na minha lista de cidades. Aqui, estrutura de dados, né? E vamos selecionar o campo que eu quero exibir, que vai ser o campo nome. Então eu vou clicar aqui e vou confirmar. Agora eu vou testar aqui minha aplicação. Então nossa aplicação já fez o pré-carregamento. Vocês podem observar que ele já listou todas as cidades na minha lista, né? Então já está puxando diretamente da API. Então, quando eu faço o carregamento da minha API, ele já joga diretamente no Data Types e eu já consigo recuperar através dessas opções que a gente viu, né? O outro recurso adicionado é que agora o Flutter oferece suporte à autenticação do Google com o Supabase. Então, quando eu venho aqui nas configurações, né, do Flow, eu clico em Supabase, eu posso habilitar aqui e faço as configurações lá no Supabase. Então, você vai pegar aqui a URL da API, coloca a sua chave e vocês vão encontrar essa opção disponível que é para fazer a configuração. Então, eu posso habilitar aqui no meu Google Authentication para fazer essas configurações. Então, aqui você vai conseguir também fazer essa autenticação com o Google, certo? Utilizando aí o Supabase. O outro recurso adicionado foi as novas animações, né? Então foram inseridas agora 3 novas animações, que são essas aqui. A gente vai ver essas animações. Então eu vou selecionar aqui a minha árvore de widgets, eu venho até a minha página, né? Página animações. Então eu vou adicionar aqui
alguns containers. Então, vou selecionar aqui a minha coluna e adicionar. Então, eu vou alterar essa cor só para a gente conseguir visualizar. Eu vou duplicar esses containers aqui, dar um espaçamento entre eles, né, tá aqui, pronto. Esse primeiro aqui eu vou adicionar a animação que foi inserida, né? Então, foi essa primeira que foi o flip, certo? Então, quando eu clico em preview, a gente pode ver a animação, né? A nova animação. Então, bem interessante, né? Esse flip aqui. A próxima animação, que é essa daqui. Então, eu vou selecionar ela, vou dar o preview. E aí ele vai passar esse efeitozinho bem interessante. Gostei bastante dessa animação. E a última animação adicionada. Então, eu vou adicionar aqui, que é essa última aqui. Então, quando eu clico em preview, podemos ver, né, que ele vai dar esse meio que animação de transição. Então, essas foram as novas animações inseridas, né, para melhorar aí o visual das suas aplicações. O próximo recurso adicionado é que agora vai ser possível você enviar o seu áudio gravado tanto para o Firebase como para o Supabase. Então, você vai, quando você termina de gravar, né, quando você para a gravação, ele vai incluir a opção para armazenar o byte de áudio gravado dentro do estado de um widget. Então, você vai utilizar essa opção para carregar o arquivo e fazer o upload desse áudio gravado. Então, aqui no Flow, eu vou selecionar aqui essa paginazinha bem simples que eu fiz. Então, para que a gente possa fazer a gravação, a gente vai utilizar Start Audio Record para gravar. Ele vai jogar nesse arquivo aqui. Tem outros passos antes de fazer isso aqui. Eu não vou entrar em detalhes para a gente poder focar no principal. Então, para parar, né, a gravação, a gente vai utilizar o Stop Audio Record, né? Vamos selecionar o arquivo, né, daqui de cima, que ele começou a fazer a gravação, que é o record. O F, que é esse nome que a gente definiu aqui, você pode até definir também. E ele vai parar essa gravação. Então aqui você define a variável de saída desse áudio, vai ser áudio gravado, vou definir o nome aqui. E para enviar esse áudio, a gente vai utilizar o upload, né, upload file. Então temos a opção aqui, upload save file. Qual o tipo? Aqui, como eu estou com o Supabase adicionado, né? Então tem a opção aqui do Supabase. Caso você esteja com configuração feita do Firebase, vai aparecer aqui também o Firebase. Então aqui ele vai pedir para você digitar, né, o bucket de armazenamento. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, áudios. Aqui embaixo tem o caminho. Então eu vou digitar barra. Vocês podem observar aqui que ele vai pedir para você adicionar o caminho. Então ele vai pegar o nome, né, do bucket de armazenamento, barra, e o nome do arquivo que você vai adicionar. Então eu clico nessa opção. Vai ser o upload file. Aqui embaixo, file to upload, você vai selecionar o estado do widget, que é quando você apertar para parar, então ele vai gerar esse arquivo aqui, áudio gravado bytes. Então seleciono ele, clico para confirmar e pronto. Esse foi o recurso adicionado, né, que agora ele gera esse arquivo aqui para que você possa fazer o upload. E um dos últimos recursos aqui é a atualização, né, do widget Swivel Stake, que era um widget que utilizava um pacote onde acontecia muito bug. Eles fizeram a troca desse pacote, então trouxe aí melhorias tanto de desempenho quanto de trazer, né, menos bug. A comunidade reclamava muito, então eles retiraram, né, eles desativaram esse widget e agora está trazendo aí com algumas novas melhorias. Vou adicionar ele aqui para a gente poder visualizar. Então vou pesquisar aqui sobre o Boostake, certo? Então ele está aqui. Esse widget, eu vou clicar aqui para a gente poder visualizar, é que a gente consegue fazer, né, essa navegação. É bem parecido com o Tinder, né, que você vai, joga para o lado, joga para o outro, certo? Joga para cima. Então quando você adiciona ele aqui, tem essas opções, né, para você implementar. Aqui em cima nas actions, quando eu vou abrir aqui meu editor, né, meu fluxo de edição, a gente pode ver essas opções, né? Então você vai poder adicionar ações para cada movimentação que você fizer. Então, para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Então, muita melhoria, né? Principalmente a questão do desempenho em si. Aqui nas configurações, ele praticamente mantém as mesmas, né? Então, você vai conseguir adicionar aqui o loop, né? Aqui tem as opções de adicionar mais cartas. Grandes atualizações vindas aí para o Sweeple Stake. Então, aqui embaixo a gente vai encontrar algumas melhorias, né? Outras melhorias que foram adicionadas. Então, ramificações, você pode definir valores iniciais para variável de lista. Foi também adicionada a opção para mostrar e ocultar sinalizadores no seletor de idioma. Então você pode adicionar também agora o bate-papo de usuário por meio do Flow, né? O Flow é aquelas opções já criadas, né? São tipo aplicações com todas as telas criadas para você adicionar ao seu projeto. Então aqui também tem outras melhorias, né?
Tem aqui também a opção de atualizar o e-mail, caso você crie um e-mail aí no Flutterflow e não tenha um acesso. Então você pode fazer a atualização desse e-mail caso você queira mudar. E aqui embaixo, né, os novos recursos que estão sendo trabalhados, um dos recursos que eu estou esperando há muito tempo, né, e a comunidade também, que é o Flutterflow para o Windows. Creio que com esse aplicativo nativo para o Windows, vai melhorar aí a questão do desempenho para estar desenvolvendo as aplicações. Então aqui também tem ação de retorno para chamada, né, que pode receber parâmetros, capacidade de filtrar de pontes do grupo de APIs, estado para vídeos personalizados e outros recursos que está vindo aí. Eu creio que nesse ano vai ser o ano mesmo do Flutterflow, principalmente aí com esse investimento que foi feito, né, de 25 milhões de dólares. Então tenho certeza que vai vir muita coisa boa para o Flutterflow e a comunidade só tem a crescer, né? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima.